Querido irmão, querida irmã, neste domingo nós fazemos uma pausa na caminhada do tempo comum e celebramos aqui no Brasil a solenidade de Nossa Senhora da Assunção, ou da Assunção de Maria, Maria Assunta aos céus. É a humanidade que chega ao paraíso, abrindo também para nós a esperança de penetrarmos na morada eterna, na presença de Deus. As leituras hoje trazem um conteúdo forte que faz dialogar o Antigo com o Novo Testamento e também com aquilo que virá depois deste mundo terreno. O tema da morte hoje está proposto, claro que numa perspectiva cheia de alegria e de esperança. E tanto a segunda leitura quanto o Apocalipse nos falam daquilo que nos espera quando a vida se tornar definitiva. Procuremos, com o auxílio do Espírito Santo, mergulhar um pouco na riqueza inestimável deste domingo para a nossa fé. A primeira leitura, tirada ainda bem do iniciozinho do Antigo Testamento, nos traz a realidade da Arca da Aliança. Na verdade, nós temos duas leituras propostas para hoje. Uma é essa da Arca da Aliança, a outra é a do Apocalipse. A Arca da Aliança era sacratíssima na caminhada do povo de Israel. Ela era carregada com toda a solenidade, era chamada de Arca de Deus e dentro de si guardava a síntese da palavra de Deus. Era cultuada com toda a seriedade, com todo louvor, porque ali estava o tesouro do povo. A imagem de Deus que tinha vindo ao encontro do seu povo havia sido guardado com todo carinho naquela arca para que o povo pudesse se reunir ao redor dela. Maria é a Arca da Aliança do Novo Testamento. Maria é aquela que no seu próprio ventre gera a palavra e a dá à humanidade. Maria é a tenda dentro da qual Deus mora antes de se apresentar a toda a humanidade e de salvar toda a humanidade. Mas por uma escolha pastoral, a primeira leitura que hoje é oferecida nas celebrações em todo o país é aquela do Apocalipse. Um trecho muito conhecido, mas para muita gente ainda misterioso, que narra que abriu-se o templo de Deus que está no céu, apareceu no templo a Arca da Aliança. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Apareceu outro sinal, um dragão cor de fogo, tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre as cabeças coroas. O dragão com a cauda varria a terça parte das estrelas, atirando-as sobre a terra. O dragão para diante da mulher, pronta para dar à luz, para devorar o seu filho logo que ele nascesse. Mas a mulher deu à luz um filho, homem, que veio para governar todas as nações. O filho foi levado para junto de Deus. A mulher foi para o lugar onde Deus havia preparado. Uma voz forte saiu do céu dizendo: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Essa mulher vestida de sol, quem é? A teologia sempre enxergou nessa mulher vestida de sol duas imagens. Primeiro, Israel, o povo da antiga aliança, aquele povo que marchava movido pela graça de Deus, guardando consigo a palavra com carinho e proclamando: eu e minha casa serviremos ao Senhor, cumpriremos essa palavra. Então essa mulher vestida de sol é o povo de Deus, mas é também uma imagem do novo povo de Israel, que é a igreja de Cristo. Então essa mulher vestida de sol do Apocalipse é a igreja que dá ao mundo o Cristo, que dá ao mundo este Salvador, que vem para governar todas as nações, e quando ele vem, a voz proclama que a salvação chegou, que Deus cumpriu a sua obra. Mas a teologia católica também enxerga nessa mulher Maria,
Maria, que é, sob certo aspecto, aquela que envolve toda a igreja, aquela que com o seu amor maternal engloba em si toda a profundidade da igreja. Afinal de contas, por um período de tempo, Maria continha Jesus dentro de si. Portanto, o povo de Israel, a igreja e Maria, que guardam em comum entre si essa capacidade de testemunhar Deus e de produzir a presença de Deus na humanidade. E o dragão, quem é? O dragão são as perseguições, é o mal que inflama tantos e tantas a perseguir e afastar, expulsar aqueles que são de Deus, procurando matar, procurando devorar aqueles que creem no Senhor e praticam o bem. O salmista, no Salmo 44, fala da rainha, a rainha vestida com veste esplendente de ouro de Ofir. Essa rainha, naturalmente, se referia a uma rainha do Antigo Testamento, mas também aqui nós conseguimos enxergar no salmista uma antecipação de Maria. Maria é a grande rainha da história. E, como nós contemplamos no último mistério do Rosário, meditando ali sobre o terço glorioso, Maria é coroada rainha do céu e da terra. Um dos mais importantes cantos da igreja, Regina Coeli, rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Então, Maria é a grande rainha da história. Uma rainha humilde, trabalhadora, calada, obediente, fiel, disponível, generosa, aberta, simples. Maria é a rainha da história. É essa rainha antecipada pelo salmista que encanta os olhos do rei. O que é que o anjo Gabriel diz a Maria na Anunciação? Né? Cheia de graça. Encontraste graça diante de Deus. Deus se encantou de ti. Maria, a grande rainha da história, é já anunciada nos Salmos. No Evangelho de hoje nós temos a visita a Isabel e o Magnificat. Uma profundidade espiritual que naturalmente eu não posso aprofundar agora. Vale a pena você ler o Magnificat tantas e tantas e tantas vezes quanto você puder. É um dos hinos mais belos de toda a Sagrada Escritura e Maria traça uma síntese de Deus muito única, que vale a pena a gente sempre revisitar. Mas o Evangelho começa, então, com a visita de Maria a Isabel. E daqui a gente já tira uma lição muito prática. Maria não se acomoda, mesmo tendo acabado de receber a notícia que estava grávida do Redentor da humanidade. Maria teria todo o direito de ficar quieta, pedir ajuda, colocar os outros a seu serviço. Seria super legítimo. Está grávida de Deus, que todos façam tudo o que for necessário e ela cuide só disso. Mas não. Maria se põe a serviço. E de forma apressada, pronta, imediata. Maria não fica olhando para si, para suas necessidades, mas se põe a caminho e enfrenta uma viagem extremamente difícil, mais de 100 quilômetros pelas montanhas, para estar a serviço de Isabel. Maria é aquela que olha sempre para fora de si, que nunca se coloca em primeiro lugar, mas se coloca sempre em atitude de serviço, serviço generoso, gratuito, serviço dedicado, intenso pelo outro. Aqui está o nosso modelo. Quando Maria chega à casa de Isabel, acontece um fato interessantíssimo. Primeiro, Isabel reconhece desde já e manifesta a divindade de Jesus Cristo. Como posso merecer que a mãe do Senhor me venha visitar? Depois, o primeiro fruto do encontro com Cristo, uma alegria imensa. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a alegria tomou conta do meu ventre. A criança pulou de alegria no meu ventre. Portanto, Jesus, ainda um pequeno feto no ventre de Maria, já produz
pela sua presença, uma alegria que faz estremecer, faz pular quem tem contato com Jesus. Isabel ali diz a frase que nós depois incorporaremos, a Ave Maria, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ela dirá ainda, feliz aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor prometeu. Maria, como resposta, dá o Magnificat, um hino extraordinário, uma descrição de Deus que só Maria poderia fazer. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. De novo, a alegria. Deus é a alegria, Deus é a fonte da alegria. Quem escuta Deus é alegre, quem segue a Deus é alegre. Quem se lança no caminho de Deus encontra uma alegria que nada desse mundo é capaz de dar. Uma alegria incomparável, única, mesmo em face dos problemas e das dificuldades. Ele olhou para a humildade de sua serva. Deus se atrai pela humildade. Aos soberbos, Deus não dá muita atenção. Mas aos humildes, Deus olha com carinho todo especial. O Todo-Poderoso fez maravilhas em meu favor. A ação de Deus, uma ação maravilhosa na alma que se abre ao seu trabalho. A sua misericórdia se estende de geração em geração. É uma misericórdia que não acaba. A misericórdia é o amor que ama mesmo em face da miséria do outro. Deus é misericórdia. O rosto de Deus é misericórdia, como nos lembra o Papa Francisco. A misericórdia não é uma característica de Deus, mas é o seu próprio ser. Deus ama e no seu amor acolhe. Deus ama e no seu amor perdoa. Deus ama e no seu amor abraça e refaz. Resgata da miséria na imensidão do seu amor. E aqui nós temos a parte social, humana do Magnificat, que também nos mostra como Deus enxerga a nossa humanidade e deve nos levar a um exame de consciência muito sério. Dispersa os soberbos de coração. Deus afasta de si aqueles que nutrem no seu coração a soberba. Derrubou do trono os poderosos. O poder deste mundo não agrada a Deus. E nós sabemos que só existe uma verdade sobre o poder humano. Quem não tem, quer ter. Quem tem não quer largar, quem não tem, quer ter. Diante de Deus não pode ser assim. O poder humano, o poder da dominação, da exploração, o poder da manipulação, o poder que se vale do outro para buscar os próprios interesses e a própria riqueza, esse Deus derruba. E elevou os humildes. Esses dias li uma frase que dizia: quem for capaz de ser humilde nesta vida, na próxima será exaltado por Deus. Deus eleva os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos com as mãos vazias. Socorreu o seu povo, lembrando-se da sua misericórdia. Deus se preocupa com o seu povo. Deus cumula de bens os famintos, manda embora os ricos sem nada. É uma inversão completa da lógica deste mundo. Nós estamos acostumados a querer ajuntar mais e mais bens, a acumular riquezas. Toda a riqueza deste mundo, no estralar de dedos, se perde e não faz mais sentido na perspectiva da vida eterna. E o contrário também, toda a pobreza deste mundo, todo o sofrimento, toda a dificuldade será insignificante diante da grandeza e da riqueza do que Deus tem preparado para nós. Finalmente, a segunda leitura é Paulo que escreve à comunidade cristã da cidade grega de Corinto e fala sobre a morte. Olha que tema importante. Nesta semana que passou, eu me despedi de uma grande amiga, ministra da Eucaristia como eu. A morte sempre mexe com a gente, sempre nos questiona, nos incomoda, nos deixa desconfortáveis. É sempre o desconhecido, é sempre o mistério. São Paulo fala hoje àquelas pessoas que, como eu e talvez você, sempre se questionam diante da morte. E ele diz: Cristo ressuscitou dos mortos como primícias. E esse é o centro do cristianismo.
é o centro do cristianismo. Jesus ressuscitou, morreu, mas está vivo. A morte não dá mais a última palavra e Jesus é maior do que a morte. Jesus venceu a morte e na sua vitória sobre a morte conquistou também a nossa vitória sobre a morte. A morte não dá mais a última palavra sobre nós porque Jesus a venceu. Então Jesus ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Por um homem veio a morte, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Em Adão todos morrem, em Cristo todos vivem, todos reviverão. Primeiro Cristo, depois os que pertencem a Cristo, e depois ao fim, quando ele entregará a realeza para o Pai, depois de destruir todo o principado, todo o poder, toda a força. É preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. O último inimigo é a morte. Deus colocou tudo debaixo dos seus pés. A morte não é páreo para Deus. Deus está muito acima da morte. Deus é o Deus da vida, o Deus da eternidade, o Deus da imortalidade. Se queremos também nós conquistar essa imortalidade, ficando do lado de Deus, nós a conquistaremos. A Assunção de Maria, e assim concluo, é um dos grandes mistérios da nossa fé. A Assunção de Maria significa que Maria, ao término da sua trajetória terrena, foi levada de corpo e alma ao céu. Ou seja, mesmo diante do evento da morte, que é um evento inerente à experiência humana, Maria não sofreu as consequências da corrupção do corpo, mas foi imediatamente, no exato instante da conclusão da sua vida, levada ao céu de corpo e alma. Por quê? Porque Deus reconheceu nela aquela que foi fiel até o fim. E como um prêmio pela sua fidelidade, que possibilitou a vinda de Jesus ao mundo e o seu testemunho de mulher, de cristã, de discípula, ela é levada de corpo e alma ao céu. E é a humanidade que penetra no céu. Por isso Maria é nosso modelo. Por causa dela, humana como nós. Maria não tinha nada de Deus, né? Não tinha nenhum superpoder. Maria era humana como nós. Nascida de um pai, de uma mãe, de uma família simples, uma família pobre, no meio de uma condição social difícil. E Maria vai ao céu de corpo e alma. É assunta pelo poder de Deus ao céu. Na Assunção de Maria está a nossa esperança de também, como humanos, penetrar no céu. Pela nossa fidelidade a Jesus Cristo, pela nossa prática cotidiana da Palavra de Deus. Peçamos a ela, Maria Assunta ao céu, que seja nossa intercessora, nos ajude a ser fiéis seguidores do seu Filho Jesus, para que também, no nosso caso, a morte seja uma passagem serena e doce para a nossa verdadeira casa, onde nos espera Deus para ser tudo em todos. O amor será tudo em todos. Esse é o nosso destino final. Até lá, vamos caminhando na luz do amor neste mundo. Bom domingo e boa semana.